Projeto de lei aprovado no Senado Federal deixa o movimento Red Pill bastante irritado. PL aprovada pelos senadores prevê crime para misoginia e equipara a mesma ao crime de racismo. Vamos falar sobre isso e muito mais hoje no Choque de Razão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lai, sou o apresentador do canal Choque de Razão e hoje nós vamos falar sobre essa PL que foi aprovada ontem no Senado, né, que é a PL 896/2023, que equipara o crime de misoginia ao crime de racismo. Né? Antes, misoginia não era considerada crime, mas agora é, e ela prevê reclusão de 2 a 5 anos de prisão, tá bom? Então, a gente tem sim que estar muito feliz que essa lei foi aprovada. Ontem eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre o movimento Red Pill e o quanto ele é um movimento machista e misógino. E ontem ainda essa PL foi aprovada, certo? E com a aprovação dessa PL no Senado, a gente está a um passo aí de proteger as nossas mulheres que sofrem agressões diariamente, seja essa agressão física, emocional, uma violência, né? Que as mulheres sofrem, sejam violentadas. Então, o crime de misoginia vai ser muito bom para a nossa sociedade como um todo. Homens que se acham conservadores e machistas são preconceituosos, são machistas, são misóginos, são homofóbicos. Essas pessoas têm que entender que elas não podem viver em sociedade. Tá? A sociedade você tem que respeitar todo mundo, independente da cor, do peso, da raça, da determinação religiosa, da orientação sexual. Você tem que respeitar todos da mesma maneira, tá bom? E pessoas que não respeitam outras pessoas têm sim que apodrecer na cadeia, porque elas não podem viver em sociedade. Uma pessoa que odeia a outra só por ser homossexual ou só por ser negra, essa pessoa não pode viver em sociedade em nenhuma forma. Tá bom? Então, temos sim que agradecer que esse projeto passou no Senado com a maioria esmagadora dos votos, tá? E agora vai para a Câmara dos Deputados, que é onde a gente tem que ter uma precaução um pouco maior, né? E vamos falar principalmente sobre essa questão de deputados que estão sendo contra essa PL. Então já se inscreve aqui no canal, tá? Já deixa seu like nesse vídeo, já comenta esse vídeo, compartilha ele com o máximo de pessoas possível, porque os assuntos de hoje são muito importantes para todo mundo. Vamos começar falando, é claro, do Eduardo Bananinha, né? O Eduardo Bolsonaro, né? Que todo mundo conhece como Eduardo Bananinha. Um cara que se diz extremamente conservador, extremamente viril, extremamente forte, é um guerreiro nato, mas que ao primeiro sinal de problema fugiu para os Estados Unidos e está lá desde fevereiro do ano passado. Ficou quase um ano aí recebendo dinheiro sem fazer nada, porque ele, na verdade, ele nunca fez nada, nunca trabalhou na vida, né? Ele foi sempre sustentado pelo Estado e critica o Estado, mas seu dinheiro veio todo do governo federal e ele critica o governo federal. Vai entender uma pessoa assim? A pessoa assim deve ser doida da cabeça. Então ele foi o primeiro a questionar essa PL, dizendo que ela estava criando uma guerra entre homens e mulheres, dizendo que o movimento bolsonarista que foi criado pelo pai dele está sendo sequestrado porque senadores que são de direita aprovaram o projeto. Foi uma aprovação esmagadora. Se não me engano, foram 6 votos ausentes, não teve nenhum voto contra, isso eu sei. Mas, se eu não me engano, 6 senadores estavam ausentes da votação. Então, foram 6 votos que não foram computados. Os demais, todos votaram a favor, inclusive o Flávio Bolsonaro, e eu vou falar disso já já. Mas, voltando, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro ficou revoltadíssimo, atiçou o movimento Red Pill, dizendo, inclusive postou até um vídeo assoprando um apito, né, para simular um chamado de cães. Então, a gente sabe que ele é um deputado que nunca fez nada na vida, ele nunca trabalhou, ele não respeita as mulheres. A gente tem aí centenas de posts, twitters e vídeos dele
xingando, menosprezando, humilhando mulheres. Então isso aí é um fato. Que ele é um misógino, a gente já sabe, que ele é preconceituoso, a gente também já sabe, então isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Mas ele criticou muito a PL, criticou o Flávio, que votou a favor da PL, e isso é revoltante, porque a gente tem aí um ex-deputado que ficou durante, sei lá, 20 anos em cargos públicos e nunca fez nada para o Brasil. Nada. Ele só fez para ele e para a família dele, assim como o Bolsonaro, assim como o Flávio, assim como o 04, que eu esqueço o nome dele, eu nem sei o nome daquele cara que é vereador lá em Santa Catarina, que é inimigo da sinapse, ele não sabe falar, não sabe ler, não sabe interpretar, ele é basicamente um poste. Então, é revoltante que pessoas que estão no poder, que são eleitas pelo povo, tenham esse tipo de pensamento, não tenham a vontade de evoluir e ajudar as pessoas, né? Então, ele foi o principal a ir contra isso. E isso está errado, tá? A gente não pode mais escolher políticos que pensam dessa forma, a gente não pode escolher políticos que trabalham em prol de si mesmo e esquecem que eles têm que trabalhar para o povo, tá? Tira da sua cabeça essa ideia de que só em ano político que os caras vêm fiscalizar. Esse ano você vai ver centenas de vídeos sobre deputado, vereador, prefeito, fiscalizando, batendo de frente com o sistema. Você vai ver muito isso, tá? Mas isso é mentira, eles só fazem isso para te enganar, para ganhar seu voto. E você tem que estar atento a isso. Outro deputado que ficou revoltado com essa situação foi o deputado Nicolas Ferreira, eleito por Minas Gerais, e inclusive o deputado mais bem votado do Brasil. Tá? Ele postou em suas redes sociais que é inacreditável que tenha sido aprovada essa lei e que a partir de hoje, né, no caso ontem ele postou, mas que a partir de hoje eles já começam os trabalhos para derrubar essa lei na Câmara dos Deputados. E isso é preocupante. A gente tem que torcer para que essa lei seja sim aprovada. Tá? A gente tem que torcer para que essa lei passe na Câmara dos Deputados e tenha sim essa aprovação, para que pessoas que praticam esses crimes sejam sim penalizadas. Né? A gente sabe que a Nicolas Ferreira, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, o Flávio, eles brigam com as mulheres constantemente, mas infelizmente fora do palanque eleitoral. Por quê? Quando você tem um deputado federal e uma deputada federal, e lá na tribuna, né, seja da Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, etc., quando eles começam a debater política, debater projetos, debater qualquer assunto que seja voltado à carreira profissional deles, à carreira política, tudo bem, a gente tem que entender que ali está acontecendo um debate, às vezes o deputado pode ser mais incisivo, a deputada também pode ser mais incisiva, até certo ponto tá ok, eles têm que fazer isso. Um debate, ele consiste em apresentar ideias e realmente debater, discutir essas ideias. Mas quando você ofende a pessoa, você começa a entrar em um ponto delicado, né? Porém, Nicolas Ferreira e companhia não só ofendem, né, eles realmente tratam as mulheres, as deputadas, principalmente que são oposição a eles, como animais, essa é a palavra. Eles tratam elas como monstros. Então a gente não pode normalizar isso. A gente tem que defender as mulheres, principalmente as mulheres que estão ali tentando lutar por outras mulheres. Né? A gente teve aí recentemente um caso muito interessante que eu pretendo falar sobre isso um pouco mais para frente, vou esperar um pouco para pegar todas as informações de fato, para passar informações concretas para vocês, mas a gente teve um caso também lá na Câmara, onde a Erika Hilton, né, que é a primeira deputada trans, foi eleita para ser presidente, para chefiar a Comissão de Direito das Mulheres, Defesa das Mulheres. E eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão criticando isso na internet não sabia nem que existia essa comissão. E eu garanto que 100% dessas pessoas, sem a ajuda da internet, que estão criticando, que estão falando barbaridades sobre isso, se você perguntar agora quem era o presidente dessa comissão no ano passado, eles não sabem dizer.
Então, eles criticam apenas para disseminar o ódio e disseminar informações que eles viram no WhatsApp da tia Lu ou no WhatsApp do tio João. Só isso, tá? Isso aí é 100%. Se você perguntar agora, começar um debate, começar uma discussão sobre isso, e você chegar e falar, tá, me fala quem era o presidente no ano passado, eles não sabem. E com relação à representatividade, mas ela não é mulher biológica. Tá, não é. Inclusive eu vi o deputado Pavanato falar sobre isso. Deputado não, desculpa, o Pavanato, se eu não me engano, ele é vereador. É um poste também, é um cone. Mas, se eu não me engano, ele é vereador. Tem que ter representatividade porque ela não é mulher biológica. Tá, o Nicolas Ferreira não é professor de nada e ele é presidente da Comissão de Educação, certo? Então a gente não pode deixar que esse discurso raso seja propagado entre as pessoas, tá bom? A gente tem que lutar contra esse tipo de pessoas. Como eu disse, eu ia falar sobre isso, e um senador que votou a favor da PL foi o senador Flávio Bolsonaro. Ele ainda é senador, tá? Por enquanto ele está em pré-campanha, mas quando ele anunciar a campanha oficial, ele tem que sair do Senado. Mas por enquanto ele é senador e ele aprovou, ele votou a favor da PL da misoginia, né? E o que revoltou o Eduardo Bolsonaro, porque foi por isso que ele postou que estavam sequestrando o movimento bolsonarista, estavam transformando em um movimento feminista radical e etc, e blá blá blá. Mas ele votou nisso porque ele está se preparando para concorrer ao pleito presidencial. Fazendo isso, ele precisa desvincular um pouco a imagem do bolsonarismo radical. Porque eu não sei se vocês repararam, mas o bolsonarismo radical morreu, ele acabou. Aqueles bolsonaristas mais radicais, eles não deixam mais transparecer que eles são assim. Nicolas Ferreira já se afastou da família Bolsonaro. Até o Paulo Cogos, que se diz clérigo e se diz paladino da justiça, sei lá o quê, ele começou a dar uma afastada do bolsonarismo. Sobrou muitos poucos líderes que se dizem realmente bolsonaristas radicais. Até o próprio Silas Malafaia tem se afastado da família Bolsonaro, que vive em guerra com o Eduardo, e agora começou uma guerra contra a Damares, e eu vou falar sobre isso. Na minha opinião, os dois são picaretas, tá? Tanto o Silas quanto a Damares são dois picaretas. O Silas Malafaia é o pior tipo de pessoa que existe, que é a pessoa que enriqueceu usando a fé de milhares, de centenas de milhares de pessoas para ter luxo na vida, e isso é uma das coisas que eu mais odeio na religião, são esses líderes religiosos que usam a fé das pessoas para enriquecer. Como ele, a gente tem Valdomiro Santiago, a gente tem Edir Macedo, a gente tem o próprio Nicolas Ferreira, o Fabiano Zettel, e mais dá para citar 300 milhões de pessoas que fazem isso. Temos o Pablo Marçal também, que é outro picareta. Então, realmente nós temos aí uma grande quantidade de pessoas. Mas o Flávio Bolsonaro está tentando desvincular esse bolsonarismo radical da sua visão para tentar ganhar votos que estão divididos. Hoje nós temos uma polarização enorme na política brasileira. Nós temos de um lado o petismo, nós temos do outro lado o bolsonarismo, e entre esses dois lados nós temos alguns candidatos que se dizem fora desses lados, mas que a gente sabe que alguns não são. A gente tem o Renan Santos do MBL, que é de direita assumido e que quando entrar lá vai fazer a mesma coisa que o Bolsonaro fez, nada. Nós temos Romeu Zema também, o Ratinho Júnior, que agora diz que não vai mais concorrer, mas enfim, a polarização está muito grande, e devido a essa polarização, a gente tem muitos votos que não são nem do Lula nem do Bolsonaro, né? Porque se engana quem pensa que o povo está elegendo Flávio Bolsonaro. Na cabeça de todo bolsonarista, quem está sendo eleito é o Bolsonaro, tá? Isso aí é fato. Então a gente tem aí essa enorme polarização política, e o Flávio está tentando ganhar os votos que estão em cima do muro, os votos que, eu não gosto da família Bolsonaro, mas eu também não vou votar no PT. E ele aprovando alguns projetos que são, de alguma forma, projetos sociais, né, que são projetos que defendem minorias, ele atrai as pessoas a conhecer um pouco mais. Ele já está com um discurso mais brando, ele já está com um discurso menos moralista e menos conservador, então ele está tentando atrair certos tipos de votos, tá? Então a gente tem que estar muito atento a isso, certo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do conteúdo, tá?
Mais uma vez eu peço, já se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu like nesse vídeo, já me segue aí, eu tenho outras redes sociais, já me segue no Instagram, no TikTok, para você não perder nada. Eu sempre posto, quando eu posto vídeo, eu sempre posto lá no Instagram, porque meu canal é pequeno, então o YouTube ainda não entrega com tanta força os vídeos do meu canal, mas já me segue, tá? Deixa seu like, comenta nesse vídeo o que você acha disso, qual a sua opinião sobre isso, tá bom? Vai lá no TikTok, me segue lá no TikTok também, eu vou deixar aqui embaixo o meu arroba do TikTok, tá bom? Espero que você tenha gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.